Graça e paz. Estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus. E o objetivo do nosso programa é abençoar você através da pregação da Palavra de Deus. Ora, a Bíblia diz em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. O texto base hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 6, a multiplicação de pães e peixes. Daí então o tema dessa mensagem, o poder da multiplicação. Nós estamos vendo nesse episódio, Jesus está atravessando o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, e uma grande multidão está seguindo. Mas o objetivo primário de Jesus era anunciar a salvação àquele povo. De contrapartida, os discípulos queriam se ver livres do povo. Por quê? João Batista acabara de ter sido morto, decapitado. Então, mais um motim entre o povo, talvez a cabeça deles também estaria a prêmio. Daí o porquê eles falam: Senhor, despeça essa multidão. E aí Jesus vai dizer para eles: eles gostam de comer. E aí um garoto se apresenta com 5 pães e 2 peixinhos, e André vai dizer: Senhor, tem um garoto aí, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Logicamente, uma visão humana é impossível. Mas quando tem Jesus por perto, meu irmão, quando a presença de Jesus está ali, então há sempre a possibilidade do milagre. E é sobre isso que eu quero narrar o teu coração. O poder da multiplicação. Quando vem, como vem? Somente pela pessoa de Cristo. E, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aqui no texto, então, Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e dá graças. E logo depois manda distribuir para a multidão. Então, algumas lições nessa introdução para que você possa me entender. Desde o Éden, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 28, foi colocado em nós um dispositivo por Deus, que é o da multiplicação. Ele vai dizer: olha, multiplique e sujeite a terra, domine a terra. Então você foi chamado para dominar, para prosperar, para crescer e para multiplicar. De contrapartida, Satanás, em João 10:10, diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas lembre-se, Jesus também veio para te dar vida e vida com abundância. Mais uma vez, então, eu vejo a multiplicação dentro dessa introdução. O poder da multiplicação, só você pode entregar de bandeja para o inimigo. Então, meu irmão, não abra mão do poder da multiplicação que Deus colocou aí no teu coração. Amém? Então, desde o Éden, isso foi colocado em nós. Multiplique. Lá em Ezequiel 47, nós vemos a questão do mar morto. Por quê? Ele só recebe, não distribui. Então nós entendemos que quem é liberal, acrescentar-se usar. Mas aquele que retém, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. Tem um texto de Provérbios que me chama muita atenção, que diz assim, Provérbios 11, versículo 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ou seja, olha bem, é distribuindo que multiplica. Jesus ensinou isso. Distribua para o povo. Nós oramos, agradecemos, agora distribua. Porque quanto mais liberal eu sou, mais abençoado eu vou ser. Então, o caminho da prosperidade passa pelo caminho da liberalidade. Pois bem, como Satanás tenta roubar o nosso poder de multiplicação? Primeiro ponto, trazendo sobre nós uma pressão incontrolável. Como? Credor, prazo, situações que tentam de alguma maneira fazer com que a gente perca o foco. Em Êxodo, no capítulo 17, Deus manda o povo parar em Refidim, e lá não tinha água, e o povo começa a contender com Moisés. No versículo 5 de Êxodo 17, Moisés vai falar: Senhor, me ajuda, porque senão esse povo vai me apedrejar. E Deus então vai ensinar uma lição muito importante para Moisés, para mim e para você que me assiste, para você que está me ouvindo. Olha bem, qual foi? Deus disse assim para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo, porque senão você não vai ouvir minha voz.
mas não saia só. Tire também dentre o povo pessoas que tenham experiência comigo. Pegue também o cajado com que feriste o rio. Quais são essas lições? O que Deus está dizendo para nós aqui? Primeiro ponto, na cobrança, na pressão, a gente pode perder o foco. Então, quando a luta começar e a pressão começar a te sufocar, a primeira coisa que você vai ter que fazer, querido, é sair do meio da confusão, porque senão você não vai discernir a voz de Deus. Mas nunca se isole, nunca saia sozinho. Chame pessoas que têm experiência com Deus para poder te ajudar. E pegue o cajado com que feriste o rio. Por que isso? Deus estava dizendo simplesmente para Moisés: olha, pegue algo que faça você se lembrar do que eu já fiz na sua vida. Então, meu irmão, em Lamentações 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E Paulo narrou de uma maneira tremenda em Filipenses 4:8 sobre essa questão. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de valor, tudo que é de boa fama. Olha, ele vai fechar dizendo: nisso aí é que você deve ocupar sua mente. Então, como é que o diabo rouba de mim o meu poder de multiplicar? Me pressionando, me levando a situações extremas para que eu perca a minha direção, confundindo a minha prioridade. Lá em Neemias capítulo 6, se lembra quando aqueles 3 homens vão tentar de alguma forma pressionar Neemias? Olha bem, o Sambalate, o Tobias e o Gesem lá, o Arábio, e vai dizer: olha, desce para cá, vamos conversar, porque Artaxerxes está meio revoltado com você, Neemias. Ou seja, enquanto Neemias estava construindo, os seus adversários queriam fazer com que ele perdesse o quê? O foco. Usando quais meios? Quais artifícios? Pressão psicológica e até agressão física. Lá no capítulo 4, eles disseram: se necessário, vamos entrar com a força. Para quê? Para que Neemias perca o foco. Mas no versículo 3 de Neemias 6, o que ele vai dizer? Estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer, eu não posso perder meu foco, eu não posso perder a direção daquilo que Deus tem na minha vida. Em Mateus no capítulo 4 também percebemos a mesma situação, quando Satanás também tenta pressionar Jesus para tirá-lo do seu objetivo. Ele vai dizer: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus vai dizer: nem só de pão vive o homem. Depois leva para o pináculo do templo, fala: pula, porque também está escrito. Depois ele vai dizer: então só me adora aqui um pouco. Então qual é o objetivo do inimigo? Para te tirar o poder de multiplicar, te tirar da trajetória, te tirar do rumo, te tirar da direção de Deus. Em Provérbios 4:27 diz: não te decline nem para a direita nem para a esquerda, retira teu pé do mal. Em Josué 1:7 a mesma coisa, olha, não nem para a direita nem para a esquerda, continua na direção que Deus está te dando. Em Provérbios 16:2 e em Provérbios 14:12 também está dizendo que há caminhos, há direção que para nós naquele momento pode ser a mais interessante, mas é Deus quem vai dar a palavra final, querido. Então não perca, porque o diabo quer tirar de você o seu poder de multiplicar. E como é que ele faz isso? Fazendo você perder o foco, trazendo pressão, cobrança, acusações, para que você perca o seu alvo, nos colocando debaixo de uma rotina que mata o nosso poder de multiplicação. Então presta atenção, mantenha suas ações positivas, porque suas ações vão se tornar hábitos e talvez maus hábitos. Então mantenha-se próximo de Jesus, não perca o foco. Então, em Filipenses 3:13 e 14, Paulo vai dizer: uma coisa eu faço e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, estou prosseguindo para o alvo. Eu não quero ficar focado no que já foi. Presta atenção, tem pessoas que ficam tão admiradas, tão vislumbradas com o caminho, que ela esquece para onde está indo. Então, meu irmão, não se distraia com as coisas que estão na beira do caminho. Foque no alvo, que é Jesus. Amém? Então, o primeiro objetivo de Satanás é esse: te pressionar, te jogar um estresse, uma depressão, uma opressão, para que você perca o foco de Deus, do que Deus tem na sua vida, para a sua vida. 5 passos para a multiplicação. Quando nós olhamos aqui o Salmo 52, versículo 8, olha o que Davi diz: quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus,
confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Pois bem, a primeira coisa que nós analisamos é que quando Davi está se comparando com uma oliveira, a oliveira no seu estado original, não é? A azeitona, não tem assim tão grande serventia quando você a espreme e você tira dela um óleo, que aí sim você tem um azeite fino, puro. E esse primeiro azeite, ele era usado para unção na casa de Deus, primícia para Deus. Então o que Davi está dizendo? A pressão é uma grande bênção na vida de um profissional, seja ela externa ou interna. Jesus apresentou aos discípulos um problema com o qual eles não sabiam lidar. Olha bem o versículo 6 do Evangelho de João 6, diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Então Jesus pressionou, jogou pressão em cima. Davi, lá no Salmo 52:8, eu sou como oliveira, mas a azeitona no seu estado original não serve para muita coisa não. Mas quando a azeitona é espremida, meu irmão, ela traz 4 tipos de azeite. O primeiro, primícias para Deus. O segundo azeite é usado na menorá, na iluminação do templo. O terceiro era usado para alimentação. E o quarto, que já tinha muitos resquícios, ele era usado na fabricação de sabão. Agora aplique isso aí na sua vida para você ver. Primícia para Deus, iluminar, alimento e limpeza. Então, isso tudo sobre o que? Pressão. Na prensa ali, a azeitona, o caroço, ela vai produzindo essas qualidades de azeite. Mas muitas pessoas não querem pressão. E aqui eu entendo que Jesus está falando: e aí? Como é que nós vamos resolver esse problema? Como nós vamos solucionar? Como nós vamos fazer acontecer o propósito da multiplicação nessa situação? Os obstáculos precisam nos estimular, porque Deus nos dá uma oportunidade de crescer no problema. Se não fosse algumas lutas, algumas adversidades que a gente enfrenta, jamais venceríamos. Então Deus permite. Preste atenção, 1 Coríntios, no capítulo 10, 13, Deus não tenta ninguém, muito pelo contrário. Quando a tentação chega e ela está acima da minha capacidade de suporte, Ele me dá um livramento. Deus permite a aprovação, Deus nos prova, para uma vez aprovados, tenhamos uma vida de vitória. Tentação, quem faz é o diabo, está lá em Mateus 4, ele é o tentador, Deus não. Mas Deus não permite que a gente seja tentado e provado acima da nossa capacidade. Mas no problema a gente cresce, a gente aprende a nadar, meu irmão, na dificuldade, para não morrer afogado. Então, o problema é bênção na nossa vida. Por quê? Porque ele sempre vai nos projetar, a gente sempre vai crescer, porque nós fomos chamados para sermos solucionadores de problema. E o segundo passo para a multiplicação, o primeiro é esse: controlar a pressão, sabendo que na pressão eu posso produzir coisas fantásticas. O segundo passo é conhecer as minhas necessidades. Jesus, quando viu aquela multidão, enxergou uma oportunidade de manifestar a glória de Deus. E mesmo Jesus sendo Deus, ele sabia calcular quantas pessoas precisavam alimentar. Então nós temos que pegar esse exemplo. Nunca fazer algo fora do cálculo. Quando nós pegamos um texto, por um exemplo, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 14, no versículo de número 28, olha o que está escrito: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então Jesus está ensinando aos discípulos exatamente essa questão. Vamos calcular. O que nós temos aí? 5 pães e 2 peixinhos. Tem quase 5.000 pessoas aqui, não é? Então a lição de Deus para a nossa vida é: o que tem te roubado o poder da multiplicação é porque você não está parando para fazer conta, para calcular se você tem verba para fazer o que você está querendo. Às vezes nós estamos querendo construir um elefante branco, ou seja,
Estamos querendo botar o chapéu onde a nossa mão não alcança. Queremos dar um passo maior do que a nossa perna. Não vamos conseguir. Então o que Jesus está ensinando? Faça cálculo. Faça cálculo. Não dá para chegar lá na frente de uma vez? Então eu vou de passo em passo, mas eu vou dentro do meu limite. Eu vou dentro da minha capacidade. Então aprenda a calcular. Porque se você calcular mal, o diabo vai te roubar o teu poder de multiplicação. Terceiro passo é: arranque todo o pessimismo da sua vida. O sentimento de pessimismo invalida o nosso milagre. André, aqui no versículo 9, olha o que ele vai dizer. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ele olha para a matéria-prima do milagre, que eram os 5 pães e os 2 peixinhos, mas o pessimismo não lhe permite enxergar a multiplicação. A mesma coisa aconteceu com aquela viúva lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, quando ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma pequena botija de azeite. Ou seja, ela ignorou algo que poderia ser a salvação da vida dela, como foi. Então, às vezes, a solução do problema está debaixo do nosso nariz, mas o pessimismo não nos permite ver. A pressão, a cobrança não nos permite enxergar. Lá em Gênesis 21, nós temos a mesma situação acontecendo na vida de Agar, quando ela deixa o menino a uma distância de um tiro de flecha para não vê-lo morrer. E o anjo do Senhor vai dizer para ela: Agar, te levanta o rapaz também, ó, tem água ali, ó. Então é tanto problema, é tanta luta, que às vezes a gente não percebe, não enxerga que a solução está ali, debaixo. Então manda essa incredulidade embora, presta atenção. Quem precisa de milagre não pode parar para fazer conta. Meu irmão, o tempo de fazer a conta passou. Se você não calculou bem, agora você precisa de um milagre de Deus na sua vida. E quando o milagre se manifestar, o que você vai ter que fazer? Aprender a calcular para não entrar num buraco de novo. Quarto passo para a multiplicação: busque novos recursos em você e onde Deus te mandar. Muitas vezes a solução do problema está mais próximo do que a gente imagina. Essa é a questão de Agar que eu te mostrei. A mulher lá que eu te falei, olha, não tem nada, um tiro de azeite só em casa. Agar, olha, às vezes o problema é tão grande que a gente encurva, olha para baixo e a gente não percebe que a solução está ali do lado. Então, não permita que o problema, que a luta faça você perder a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, ok? Em quinto lugar, seja um multiplicador. Quem é multiplicador não depende de situação de mercado ou de fornecedor. A Bíblia diz em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você ainda não está comendo o melhor dessa terra, é porque você não está ouvindo direito aquilo que Deus tem para a sua vida, os recursos que Deus tem te apresentado. Então é hora de você acordar e entender. Primeiro ponto: 5 estratégias de multiplicação que eu quero te apresentar. O primeiro está lá em Provérbios 6,6. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Tem muita gente que quer prosperar, quer crescer, quer progredir na vida, quer vencer na vida sem trabalhar. Meu irmão, não tem jeito não. Vai trabalhar, vai lutar, vai correr mesmo, porque caso contrário, não vai cair nada do céu não. Você sabe por quê? Porque vencer sem lutar é triunfar sem glória, ok? A facilidade, olha, não molda o nosso caráter, não aprimora as nossas habilidades. Então, Deus jamais vai querer que você prospere sem trabalhar, sem lutar, sem batalhar de fato por aquilo que você quer. Então, o primeiro passo aí na estratégia de multiplicação é trabalhar. Quanto mais tempo eu trabalho, mais o Senhor vai me abençoar. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem trabalha tem as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Em Provérbios, no capítulo 19,
no versículo de número 24, olha o que diz as Escrituras. Provérbios 19, versículo 24, diz assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Você já viu aquela historinha do João Preguiça? Dizia assim uma história que ele tinha preguiça até para comer, como a gente está vendo aqui nessa passagem de Provérbios. Então decidiram sepultar ele, porque ele não queria comer mesmo. Então o cortejo fúnebre estava levando ele para o cemitério para ser enterrado. No caminho a esposa dele falou: ô João, por favor, João, come pelo menos uma banana. Ele olhou assim para ela e disse: está com casca ou sem casca? A mulher falou: está com casca, João. Então ele disse: toca para o cemitério. Infelizmente tem pessoas assim, que não querem ter trabalho nenhum mesmo. Em Provérbios capítulo 21, versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam a trabalhar. Você já viu pessoas que vivem sonhando: vou construir, vou fazer, vou prosperar, mas não trabalham, não faz nada para tornar o seu sonho realidade? Está assim, de gente assim pelo mundo. Em Provérbios, no capítulo 24, do versículo 30 em diante, olha o que diz a Escritura: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e sua superfície coberta de urticas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução: um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Irmão, é hora de você jogar essa preguiça fora. É hora de você descruzar os braços, arregaçar as mangas e ir para a luta. Não existe prosperidade sem trabalho. Essas igrejas que ficam nessas campanhas de prosperidade: olha, se você não tem carro, vai ter carro; se você não tem prédio, vai ter prédio; se você não tem isso, você vai ter. Não existe prosperidade sem trabalho. Meu irmão, o apóstolo Paulo foi enfático em dizer: quem não trabalha também não deve comer. Então, nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar acordados para essas questões. Amém? Então vamos lá. O quarto propósito aí para que você tenha uma vida de multiplicação. Então, a quarta estratégia que eu quero mostrar para você que dentro desses tópicos: a primeira foi trabalho, a segunda agora é gere negócios. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo de número 13, a Bíblia também me traz essa citação: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Não adianta, se você não souber negociar, você não vai prosperar. Tem pessoas que compram um carro, falando aqui em tese, um exemplo, por 10 mil e depois vende por 7. Você vai multiplicar como assim? Você compra mais caro, vende mais barato. Se você não sabe negociar, você não vai prosperar, meu irmão. Você tem que aprender esse negócio. Diz o texto aqui na síntese para você que esses homens que receberam esses talentos para negociar, um ganhou 5, granjeou, foi para 10. O outro ganhou 2, foi para 4. E um enterrou. Talvez você seja aquele que está enterrando um talento. Talvez você tenha um diferencial. Talvez você tenha no seu currículo um diferencial que você está enterrando, você está sepultando. E aí você não vai prosperar. Olha o que Jesus fala. Quando o proprietário, o dono do campo chegou, ele foi falar: agora vamos para o acerto. Quem tinha 5 foi para 10, ele fala: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Administre 10 cidades. E você que tem 2, foi para 4, ser fiel também vai, você tem sua recompensa. E cadê os recursos que eu te dei para você negociar? Ah, Senhor, o Senhor é um
fiel, o Senhor é justo, o Senhor colhe onde não plantou, o Senhor é severo. Aí eu fiquei com medo de me roubar, enterrei, mas agora está aqui, é seu. Ele vai chamar esse servo, sabe de quê? Servo mau e negligente. Você sabe que eu tenho todos esses adjetivos aí, ó. E no entanto, você agiu de uma forma horrorosa. E a punição vem. Prosperidade, querido, não é morar em cobertura. Prosperidade não é ter casa na praia, carrão do ano. Prosperidade é você administrar com sabedoria os recursos que Deus vai colocar na sua mão. Isso aí que é prosperidade. Quando nós olhamos isso lá em Lucas 12, 15, abstenha-se de toda e qualquer avareza, porque a riqueza, a prosperidade de um homem não consiste nos bens que ele possui. Deus não te avalia pela tua conta bancária, pela tua casa, pelo teu carro, mas pela forma como você se dirige diante dele e como você gerencia os recursos que ele coloca na sua mão. Porque talvez você ganhe bem, talvez o seu salário é muito bom, mas você não sabe negociar, você não sabe administrar, você não sabe gerenciar os recursos que Deus está te disponibilizando. E aí você está vivendo todo encalacrado. E aí, meu irmão, vemos um outro extremo. Alguém que ganha um salário mínimo e vive melhor do que você. Você sabe por quê? Porque administra com sabedoria, administra com critério. Lá no texto que eu citei anteriormente, segundo Reis 4, no versículo 7, o profeta agora vai dizer para a mulher: olha, vai agora, vende o azeite e vive do que sobrar, administra bem, negocia agora esse azeite aí lá no mercado, venda ele, pague as suas dívidas e vive, administra bem o que vai sobrar. Então é isso que nós temos que focar. Em terceiro lugar, estratégia para multiplicação: primeiro, trabalho; segundo, saiba negociar, gere negócios; terceiro, delegação. Em Êxodo, no capítulo 18, no versículo de número 25, olha o que diz as Escrituras. Êxodo 18, 25 diz assim: escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então aprenda a delegar responsabilidade. Amanhã pegue o teu problema e reparta com 5 amigos. Quem delega tem mais tempo de enxergar as possibilidades. Há coisas que é você que vai ter que resolver, mas há questões que você pode compartilhar e as pessoas poderão te ajudar a sair do problema mais rápido. Mas tem pessoas que querem administrar tudo, querem gerenciar tudo e acaba não fazendo absolutamente nada. Então, meu irmão, aprenda a delegar. Você que é dono de uma empresa, você que tem um pequeno negócio, aprenda a gerenciar, a delegar responsabilidades aos seus funcionários. Porque caso contrário, você vai ter funcionário, mas você vai trabalhar mais do que eles no que diz respeito a puxar tudo para si e não deixar ninguém te ajudar. Isso não seria inteligente. A quarta estratégia: aproveite as oportunidades. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e ela sim é o nosso aferidor, é essa palavra aqui que tem o poder de mudar toda a nossa vida. Olha o que diz Colossenses 4:5: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Meu irmão, grandes oportunidades não batem na nossa porta todo dia. Então aproveita. Tenha percepção quando um grande negócio, uma boa porta abrir para você. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 9, se não me trair aqui a memória, deixa eu conferir, mas é isso mesmo, 1 Coríntios 16, 9 diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas são muitos os adversários. Olha, a porta é boa, a oportunidade é boa, não vou perder não. Tem concorrência, tem adversário, mas a porta abriu para mim. Então eu, em nome de Jesus, eu vou batalhar, eu vou guerrear e eu vou vencer para a glória de Deus. Você tem direito à bênção. Então aproveite melhor os momentos da vida.
Em quinto lugar, sobre a questão da estratégia de multiplicação, seja liberal na casa de Deus. Irmão, aqui é o ponto-chave. Quanto mais liberal eu sou na obra de Deus, mais abençoado eu vou ser. Quanto mais eu abençoar a casa de Deus, mais abençoado eu vou ser. Em 2 Crônicas 31, versículo 10, diz assim: então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Sadoc, lhe respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Olha bem, é repartindo que se multiplica. Não foi o que Jesus fez? 5 pães, 2 peixinhos, ele distribuiu para a multidão, e o que aconteceu? Sobrou 12 cestos cheios. Então, meu irmão, quanto mais liberal eu for, mais abençoado eu vou ser. Eu quero só que você entenda, para que eu possa finalizar essa palavra. Satanás quer tirar o teu poder de multiplicar. Como? Te pressionando, cobrança em cima, muita preocupação em cima de você. Segundo, confundindo a sua prioridade, tentando te tirar do foco, como tentou com Neemias e com Jesus lá em Mateus 4, trazendo sobre a sua vida pessimismo, te colocando debaixo de uma rotina que pode matar o seu poder de multiplicar. Quando a gente começa a fazer a mesma coisa repetidamente, e é todo dia a mesma coisa, a gente perde muito do nosso potencial. Então, seja criativo. E quinto, ele vai tentar de tudo tirar o teu foco. E 5 passos para a sua multiplicação, como nós vimos aqui hoje no estudo: aprenda a controlar a pressão. A pressão, ela é boa. Por quê? Porque ela pode nos fazer produzir 4 tipos de azeite, como eu te mostrei, quando a gente falou: sou como oliveira verdejante na casa de Deus, no Salmo 52:8. Porque a azeitona sob pressão é 4 excelentes qualidades aí, tipos de azeite, ok? Então, conheça a sua necessidade e aprenda, meu irmão, a diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Porque se você confundir desejo com necessidade, você vai quebrar, ok? Você pode desejar alguma coisa? Claro que sim. Mas é a sua necessidade? Se não for, lembre-se, Deus supre a minha necessidade, não a minha vontade, ok? Em terceiro, arranque todo o pessimismo da sua vida. Para com aquele chavão daquele desenho: ó vida, ó céus, não vai dar certo, já tentei, não está andando. Em nome de Jesus, tenha linguagem de vitória, ok? 4, busque novos recursos, ok? Em você e onde Deus te mandar. Ergue seus olhos, não faça como Agar que ficou olhando para o chão, não, ok? Não faz isso não. Tem recurso de Deus para a sua vida aí. 5º passo: seja multiplicador. Amém? Quem é multiplicador não vive escravo do mercado. Ele sabe que Deus é que gerencia os seus negócios, e onde está Deus, vivemos então em Cristo e não em crise. E as estratégias de multiplicação é: primeiro, trabalhe. Segundo, seja um bom negociador. Delegue responsabilidades. Não perca oportunidade e seja liberal na casa de Deus. Que você seja um multiplicador, que você possa entender, foi para esse propósito que Deus te fez, como vimos em Gênesis 1:28, ok? Que a sua prosperidade seja dominada por você e não você por ela. Deus possa te abençoar. Até o próximo estudo, em o nome do Senhor Jesus. Amém.